E eu convido os irmãos a abrirem em João 3, de 1 a 16. Quem achou, diga amém. Então, vamos ler então. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então agora, já que nós sabemos que a primeira testemunha é Nicodemos, nós vamos pegar os pontos principais do texto. Então, no primeiro versículo, ele fala que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Ou seja, Nicodemos não era qualquer judeu, não é mesmo? Ele era um professor, ele era um líder, uma pessoa que sabia das escrituras, uma pessoa que encaminhava as outras para o ensino, no caso. E aí depois nós vemos que ele foi à noite visitar Jesus. E eu sempre aprendi que ele foi visitar Jesus à noite porque ele estava com vergonha das críticas que poderiam vir dos outros fariseus. Mas pode ser também porque na parte da manhã e da tarde havia muitas pessoas ao redor de Jesus, porque Jesus era considerado uma pessoa famosa, né? Ou seja, ele não ia conseguir ter uma conversa pessoal com Jesus. Ele não ia conseguir ter uma conversa talvez até teológica, porque ele também era um líder, não é mesmo? E aqui ele chega assim para Jesus: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele chegou assim: ó Jesus, eu conheço você, eu sei os milagres que você faz, eu estou aqui prestando atenção, eu sei os seus ensinamentos. Só que aí Jesus faz uma pequena afirmação para Nicodemos. E ele diz assim: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver no reino de Deus se não nascer de novo. Só que o que é nascer de novo, meus irmãos? Nascer de novo, Jesus estava querendo dizer que era a mudança operada pelo Espírito Santo na vida e no coração de alguém que aceitou a Jesus. Só que Jesus compara essa mudança de nascer de novo porque quando a pessoa passa a crer no sacrifício de Jesus e passa a ser uma nova pessoa, essa mudança é tão marcante na vida da pessoa que ele compara com o nascer de novo, porque a pessoa nasce para uma nova vida. Só que quando nós vemos na pergunta 4, que é a pergunta mais famosa de Nicodemos, eu acredito, que ele fala: como é que um velho
pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Então, nós vemos muito bem que ele não entendeu a afirmação que Jesus fez. E eu penso que, como ele era um líder, eu achava que ele tinha um conhecimento teológico. Só que todo aquele conhecimento que ele adquiriu com a vida dele, não foi suficiente para ele continuar a conversa, sabe? Porque eu acredito que ele esperava que ele ia transmitir conhecimento para Jesus e Jesus ia transmitir conhecimento para ele. Só que chegou num ponto que ele não sabia o que falar, porque o próprio Jesus disse, que os pensamentos dele são sempre maiores que os nossos. E aí ele chegou num ponto que ele não entendeu a afirmação de Jesus. E aí, ok. No 5, Jesus ele fala assim: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, se não nascer da água, quando você nasce, natural, estourou a bolsa lá, você nasceu. Mas do Espírito também, que é quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí ele dá essa explicação mais no 6 também, que ele fala que quem nasce de pais humanos é de natureza humana e quem nasce do Espírito é de natureza espiritual. E aí no 7 ele fala assim: Nicodemos, não fica admirado porque eu te disse isso, porque isso é uma coisa normal. Todo aquele que aceita Jesus e muda de vida, nasceu de novo. E aí no 8 ele usa uma metáfora para fazer Nicodemos entender o que ele queria dizer. E ele fala assim: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Ou seja, da mesma forma que você não vê o vento, mas você vê o que ele faz, as suas obras, que são o balançar das folhas das árvores, a roupa no varal, você vê isso acontecer, mas você não vê o vento. Da mesma forma é com as pessoas. Você não vê o interior da pessoa, mas você pode observar que quando uma pessoa aceita Jesus e muda de vida você vê que as obras dela mudam. Ou seja, se ela mentia, ela não mente mais. Se ela xingava as pessoas, ela não xinga mais. Se ela fofocava dos irmãos da igreja, ela não fofoca mais. Por quê? Porque as atitudes dela mudaram. E aí, Nicodemos continua sem entender nada do que Jesus quis dizer. E Nicodemos pergunta: como pode ser isto, Jesus? Aí Jesus, eu acho muito engraçado essa parte, porque ele contesta Nicodemos. Ele fala assim: o Senhor é professor de Israel e não entende isto? O Senhor ensina as outras pessoas e não está entendendo a base do cristianismo, que é a mudança de vida operada pelo Espírito Santo? Aí ele fala assim para Nicodemos: pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. E aqui eu fiquei me perguntando, quando eu cheguei nesse texto, o que Jesus estava querendo dizer com falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto? O que é isso que ele está falando? Isso, meus queridos, é a revelação, as revelações, na verdade, de Deus aos homens. De quando Jesus estava passando um tempo aqui, ele pôde contemplar todas essas revelações e ele não estava entendendo por que os seres humanos ainda não estavam acreditando, naquilo. Então, a gente vai abrir um parênteses e falar sobre as revelações de Deus ao homem. A primeira revelação que Deus nos disponibilizou aqui na Terra é a natureza. E a gente vai falar, e esse versículo da natureza está na Bíblia, em Romanos 1:20, para quem quiser anotar, que eu vou ler rapidinho porque está aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então a gente pega esse claramente se reconhecem e junta com sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, por meio das coisas que foram criadas, as árvores, as plantas, a natureza em si, o designer da borboleta, como os golfinhos se comunicam, É uma coisa muito perfeita que ele
queria falar para nós que não tem como você olhar para tudo isso e não chegar na conclusão de que alguém está por trás disso, sabe? Porque a natureza é muito perfeita, o próprio homem é muito perfeito. Então, ele quis dizer assim para a gente: através da natureza, você pode chegar à conclusão de que há um Deus por trás disso, que é perfeito, assim como a natureza é perfeita. A segunda revelação é a consciência. E o versículo da consciência está em Romanos 2,15. Este, para quem quiser anotar, Romanos 2,15. Este mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, a partir do momento que a gente tem consciência, que nós temos consciência, nós não podemos alegar que a gente não sabia o que estava fazendo. Porque a nossa consciência nos diz se o que nós estamos fazendo é certo ou errado. E ali, a última parte desse versículo fala, acusando-se ou defendendo-se. Então, a consciência, ela não só acusa você, ela defende também. Vamos explicar de uma forma melhor. Você está lá, aí você mente para os seus pais, falando que você vai dormir na casa de um amigo e você vai numa festa. Só que você fala assim, pé. Isso que você está fazendo está errado, isso não está certo. Acho que Deus não gostaria que você fizesse isso, não é mesmo? Ou quando você tinha alguma coisa para fazer no seu trabalho, mas você deixou isso para fazer outra coisa. Aí a sua consciência, isso que está fazendo não é certo, é errado, faça o certo. Ou também, quando ela te defende. Quando você, por exemplo, vai para a Cabralha dar amor para as crianças. Ela fala assim, uau, você está fazendo uma obra de Deus, muito bom, continue assim. Ou quando você ajuda um irmão que está precisando com uma cesta básica. Uau, isso está certo, continue assim, Deus está gostando do que você está fazendo. E é esse o papel da nossa consciência, meus irmãos. E essa é a segunda revelação que Deus nos deu. A terceira revelação é a mais eficaz, a mais maravilhosa de todas, que é a Bíblia. E esse texto está em 2 Timóteo 3,16, que fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não tem outra revelação mais eficaz que essa, porque a Bíblia é o seu manual de instruções, tudo que você precisa está aqui. Ou seja, você aprende com ela, ela te repreende. Se você está lá fazendo alguma coisa errada e você não dá ouvidos à sua consciência que está falando com você que está errado, você usa a Bíblia para dar uma repreensão em você e para corrigir também. Além de fazermos ser justos. Mas o que a gente vê assim é que muitas vezes a gente tem a Bíblia, só que a gente não lê. Sem pensar que outros países, outras nações, as pessoas querem ler a Bíblia, mas elas não podem. Então, acho que ler a Bíblia tinha que ser um hábito para todos nós, mesmo que muitas vezes não seja. Então, meus irmãos, leiam a Bíblia. E essa foi a terceira revelação de Cristo. A quarta revelação é a testemunha. Somos nós. Repitam comigo todo mundo. Eu. Fala. Eu. Isso. Somos você, sou eu, somos nós. Nós somos as testemunhas. E esse versículo está em Atos 1, 8a. Primeira parte. Como é o último versículo, eu vou esperar vocês abrirem, porque eu gosto muito desse versículo. Pode ler? Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, aqui fala, sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, mudou de vida, aceitou a Cristo, você é convocado para ser uma testemunha de Cristo.
Porque o nosso trabalho como testemunha é levar o amor de Cristo e fazer outras testemunhas, para que nós possamos cada vez mais aumentar o reino dos céus. Então, meus irmãos, se você foi convocado para ser uma testemunha, mas não está sendo uma testemunha de Cristo, sua consciência devia estar isso está errado, você tem que ser uma testemunha. Porque se as pessoas do seu trabalho, se as pessoas da sua escola, se as pessoas do ambiente que você for não sabem que você é cristão, alguma coisa deve estar errada. Alguma coisa não está certa. E essa, meus irmãos, foi a quarta revelação, que é a testemunha. Somos nós. Então, aí, Jesus termina que não é por falta de revelações ou testemunhas sobre Deus que as pessoas não creem, e sim pela dureza do coração. Ou seja, Jesus, ele concluiu assim: se a pessoa olhou a natureza, olhou a Bíblia, olhou a sua própria consciência e não acreditou ainda, olhou a outra pessoa falando do Evangelho para ela e ainda não acreditou na existência de Deus, não é por falta de revelação, não é por falta de testemunha, é pela própria dureza do coração dela. E também Jesus dá outro exemplo, que ele fala assim: se a pessoa não crê no relato bíblico, ou seja, se a pessoa não crê na coisa simples, ela não vai crer nem se aparecer um anjo do céu ou se ressuscitar alguém dos mortos. Porque se a pessoa não crê em algo simples, como que ela vai crer em algo mais elevado, sabe? E aí, no 13... e no 12 ele fala assim: se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Que eu acabei de dizer, se a pessoa não crê onde ela está vendo, a natureza está presente ali. Se você não crê em você mesmo, quando você olha para sua consciência, quando você olha a perfeição que é a estrutura humana, como você vai crer se Jesus falar do céu, sendo que você nem está vendo o céu? Entendeu? Então, é isso que Jesus está querendo dizer para nós. E ele fala assim no 13: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. E com esse versículo, eu tiro essa ideia de que a salvação não depende de nós, e sim de Deus. Mas porque Deus já fez todo o possível. Ele já morreu na cruz por você, ele já ressuscitou por você, ele já mandou o seu Filho, né, que fez todas as outras coisas. Então, é só você aceitar. Eu acho que é muito simples, sabe? Eu fico até olhando para as pessoas que não querem aceitar. Você não precisou fazer nada. Você só precisa aceitar o sacrifício de Deus por você. Ele morreu na cruz por você para que você tenha uma vida eterna com Ele. Isso é tão maravilhoso que eu fico... Nossa, espera. Eu fico... Calma. Não era pra mim estar chorando, porque nas outras eu não chorei. Calma. Eu fico maravilhada, sabe, irmãos? Porque as pessoas não aceitam Jesus. Ele é tão... Nossa, não vou conseguir continuar, calma. Ele é tão maravilhoso pra gente. Só de eu pensar que Ele morreu na cruz por nós, pra gente ter uma vida eterna com Ele. Isso é muito maravilhoso, sabe? Aí tá. Aí no 14 ele fala assim: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Essa é uma frase que ele disse lá no Antigo Testamento, quando o povo estava lá no caminho de Deus, né? Deus já tinha tirado eles do Egito. Eles estavam no caminho bom, estavam indo para a terra prometida, mas eles começaram a murmurar.
Então, Deus colocou umas cobrinhas lá, né? E na medida que as cobras apareciam, as pessoas iam sendo picadas. E à medida que elas foram picadas... Obrigada. Obrigada. E as pessoas iam morrendo. E aí Moisés foi lá e falou assim: Deus, tenha misericórdia deles, Senhor. Eles estão reclamando, mas eles não estão percebendo o que o Senhor fez por eles até agora. E aí Deus falou assim: tá bom, Moisés, como Deus é misericordioso, amoroso, paciente. Ele falou assim: tá bom, Moisés, coloca uma cobra de bronze numa estaca e fala que quem olhasse para a cobra ia ser curado. Se tivesse fé, ia ser curado. E foi isso que aconteceu. E é a mesma coisa. Muito obrigada. É a mesma coisa com Jesus, porque Jesus ele fala para Nicodemos que ele ia ser levantado. Então ele já dá um spoiler, sabe, do que ia acontecer, de como ia ser a crucificação dele. Mas além disso, ele fala que da mesma forma que quando as pessoas olhavam para aquela cobra e tinham vida física, as pessoas que olhassem para Jesus na cruz e acreditassem que o sacrifício dele era real e que elas acreditassem que ele era o único suficiente Salvador, elas iam ter vida eterna. Da mesma forma que as pessoas tinham vida física, essas outras pessoas iam ter vida eterna, uma vida que vai além da física. E aí no 15 continua, né, que para que todos os que creiam nele tenham a vida eterna. E aí no 16 eu peço que, por favor, no versículo 3:16, que o Senhor, que vocês repitam comigo. Vamos começar. 3:16, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, com esse versículo, eu encerro a primeira testemunha. E esse versículo é muito bom, porque ele fala assim, que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu próprio Filho para morrer, para que todo aquele que tenha vida eterna, para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna e não morra. Mas quando a gente vai evangelizar, né, lá nos lugares, nas trans, a gente usa esse versículo, mas ao invés do mundo, a gente fala o nome da pessoa que a gente está evangelizando. Então a gente fala assim, porque Deus amou tanto o Rogério, porque Deus amou tanto a Júlia Amaral, porque Deus amou tanto a Jacelina, que enviou o seu filho, sabe? Porque Deus amou tanto meu avô, porque Deus amou tanto Valdir, porque Deus amou tanto todo mundo, que deu o seu filho unigênito para que quem crê nele não morra, mas tenha vida eterna. Então, se você está aí, você ainda não acredita que Jesus é o seu Salvador, você está perdendo tempo, irmão. Porque Deus deu o Filho dele para morrer no seu lugar, para que você viva com ele futuramente. Então, vale a pena, né? E é assim que nós encerramos a primeira testemunha, que foi Nicodemos. A segunda testemunha, não menos importante, é José de Arimateia, meus queridos. Então eu convido a vocês a abrir o segundo texto, que é João 19, do 38 ao 42. Esse texto é mais curtinho, mas tem bastante coisa para a gente lembrar. Vamos ler? Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José, entre parênteses. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus.
Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, os quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar. Então, depois de todos esses feitos, nós primeiros temos que lembrar ou aprender agora de quem nós estamos falando. Alguém pode me dizer quem que era José de Arimateia? Quem que ele era? Hã? Isso, ele era um discípulo de Jesus. E aqui fala que ele era em segredo. Em outras estava oculto, porque ele tinha medo também. Mas, além de um discípulo de Jesus, ele era um dono de uma frota de navios. E também ele era tipo um senador, porque ele também era do Sinédrio, ele estava lá presente. Ou seja, ele tinha muita influência ali naquela época. E ele foi lá, pediu o corpo de Jesus. Mas eu acho muito bom que ele era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Ele tinha medo, igual Nicodemos. Nicodemos, ele também tinha medo das críticas, e ele também. Mas se ele tinha medo, ele tinha coragem, e é isso que a gente tem que falar sobre ele. Ele teve a coragem de ir lá no governador pedir licença para tirar o corpo de um crucificado. Isso é muito demais, porque imagina como que ele ia ficar conhecido nos olhos daquele governador agora. Nossa, ele pediu o corpo de alguém que era detestável para a população da época. Porque se era um crucificado, era alguém que ninguém gostava. Que ninguém gostava, pelo menos naquela hora. Então, ele foi muito corajoso. E Nicodemos também estava com ele naquela hora. Só que Nicodemos, ele também comprou uns 35 quilos. Eu acho muito engraçado que a Bíblia fala assim, uns 35 quilos. Gente, 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. É muita coisa. Imagina, 35 quilos de perfume. E aí tá, eles foram lá. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, os quais haviam colocado toda aquela mistura. Então, eles pegaram lençóis, né, que José de Arimateia tinha comprado, e colocaram as misturas e começaram. Lavou o corpo de Jesus, além de ter tirado ele da cruz, né, despregou lá ele da cruz, lavou o corpo dele, cuidou dos ferimentos. Ok. E aí enrolaram lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. Só que não era um morto, era um crucificado. Isso tem uma diferença gigante, porque eu estava pesquisando esses dias, que os corpos dos crucificados não eram sepultados, gente. Os corpos dos crucificados eram deixados lá para as aves comer, jogado em vala, queimado, dado para as feras do campo. Então, eu acredito que a mudança que Jesus fez na vida deles foi tão marcante a ponto deles terem todos esses trabalhos com Jesus. Então, eu penso que se a mudança de Jesus neles foi tão marcante e eles fizeram isso, o que a gente está fazendo para mostrar que a mudança que Jesus fez em nós foi marcante também? Então, continuando. No 41 ele fala assim:
No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. Então, ou seja, aquele túmulo era de José de Arimateia, sabia? E era da família dele. Ou seja, ninguém havia sido colocado ali, mas ele disponibilizou para o próprio Jesus estar ali. E eu vi essa observação esses dias, eu achei muito bom. Porque o pecado começa num jardim, certo? Jardim do Éden. Mas a vida eterna também começa num jardim. Porque ele foi sepultado ali e ele ressuscitou ali também, não é mesmo? Então, tudo começou num jardim, não é mesmo? Aí tá. Aí eles puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto. E também porque o sábado dos judeus ia começar. Então, com isso, eles contribuíram para que as profecias fossem cumpridas. A primeira profecia que foi cumprida é: nenhum osso quebrado. Moisés, em Êxodo 12:46, em Números 9:12, Davi, em Salmos 34:20, fala que o Filho de Deus não teria nenhum osso quebrado. Mas como que isso aconteceu? Quando o José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus, Pilatos não ia entregar assim, né? Ele tinha, vamos ver se o Jesus está morto primeiro, né? Para depois entregar. E aí ele mandou 2 soldados para ir lá. Só que aí ele viu assim, né? O primeiro, tinha 3 pessoas, né? O primeiro ladrão, ele viu, estava vivo, quebrou a canela. Ou seja, quebrou o osso para ele morrer mais rápido, né? O segundo ladrão, olha lá, tá vivo, quebrou a canela também. Quebrou osso, porque ele tinha que morrer mais rápido também. Quando ele chegou em Jesus, Jesus já estava morto. Jesus já tinha derramado todo o sangue dele. Não precisou quebrar nenhum osso, porque ele já estava morto. E aí ele só foi lá, enfiou que é outra profecia, deixa eu falar, que ele foi transpassado, que Davi fala em Salmo 22:16, Isaías 53:5, Zacarias, em Zacarias 12:10, né? Que ele ia ser transpassado. Então o guarda acha muito estranho, nossa, ele já está morto mesmo? E foi lá, enfiou a estaca nele, e aí só saiu água, né? Porque todo o sangue dele já tinha sido esqueci a palavra. Mas já tinha saído todo o sangue dele, por nós, no caso. Lembre sempre disso. E ele foi sepultado entre os ricos. Lembra? José de Arimateia era rico. Ele tinha um sepulcro lá num jardim. E aí ele deu para Jesus. Então, mais uma profecia se cumpriu, lá de Isaías 53:12, que ele ia ser sepultado com os ricos. E tudo isso que eles fizeram, também, eles prepararam para o fato mais marcante e mais importante do cristianismo, que é a ressurreição, isso mesmo. E a ressurreição é o fato fundamental do cristianismo. Uma das diferenças do cristianismo das outras religiões é a morte e a ressurreição do seu próprio fundador, que é Jesus Cristo, né? Então, se nós tirarmos a ressurreição, o cristianismo não vai ter nada de diferente das outras religiões. Só vai ser mais uma religião moralista que prega a prática do bem. Então, eles preservaram o corpo de Jesus por um fato muito importante. Claro que Jesus também poderia ter ressuscitado se tivesse deixado ele lá na crucificação. Mas lembra daquele lenço que Jesus tirou da cabeça quando ressuscitou e colocou lá no sepulcro onde ele estava? José de Arimateia comprou, acredita? Então, para encerrarmos assim com uma perguntinha: José de Arimateia e Nicodemos foram salvos, galera? Sim?
diante de tantas testemunhas declaradas que não fazem nada, meus queridos. Sim, com certeza eles foram salvos. Então, para terminar, eu gostaria de orar com vocês. Então, eu convido os irmãos a abaixarem suas cabeças e orarem comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque as suas bênçãos estão sempre ali conosco, Senhor. E muitas vezes nós não vemos, Senhor, as suas bênçãos, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor nos livra de muitas coisas, Deus. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor ter dado o seu Filho para morrer por nós, Senhor. E muito obrigada porque foi para que nós tenhamos uma vida eterna com Ele, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor exija mais de nós, Senhor. Exija mais trabalho, Senhor, mais dedicação com a Tua obra, Senhor. Porque nós temos que dar o nosso melhor, Senhor. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa boa, mas podemos fazer melhor, Deus, que o Senhor exige o melhor de nós, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, Senhor, para que eles sejam testemunha aonde eles forem, Senhor. Para que eles sejam um exemplo e para que eles sejam a luz de Cristo em meio à escuridão, Deus. Eu peço por cada mensageira, Senhor, que elas cresçam na sabedoria e na graça, Senhor, igual o Teu Filho cresceu, Senhor. E eu peço que elas sejam sábias em todas as escolhas que elas fizerem. Eu peço tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém.